Glória a Deus. Nós estamos numa série. Quantos de vocês estavam conosco domingo passado? Só levanta a mão bem alto se você estava conosco, tá? Você estava aqui participando então da nossa série que estamos falando sobre um fluir transbordante. E nós estamos falando sobre finanças e mordomia no reino de Deus. E a gente falou domingo passado sobre o princípio de mordomia, que no reino de Deus tudo gira em torno de mordomia. E a maneira como você é promovido no reino de Deus é quando você se torna um bom mordomo. Eu não sei, mas eu creio que todo mundo aqui já escutou a frase: no pouco fostes fiel, no muito eu te colocarei. Quem já escutou essa frase? Essa é uma frase que o Senhor Deus fala para os servos dele. Nós somos os servos dele. E a questão, o ponto aqui do no pouco fostes fiel, no muito eu te colocarei, tem tudo a ver com a lei da fidelidade. E a lei da fidelidade é simplesmente você ser fiel e ser bom com o pouco que você tem, e Deus então te promove para muito. Amém? E a gente falou sobre o fato que Deus, Ele não é, Senhor Jesus, Ele não é apenas o teu Salvador. Jesus não é apenas o teu Salvador. Jesus é o teu Senhor. Quantos creem nisso? Fala assim: Jesus é o meu Senhor. Sabe, qualquer um pode falar assim: eu quero ser salvo. Mas poucos são aqueles que falam: Deus, eu quero ser salvo por ti, Jesus, e eu quero fazer de Jesus o meu Senhor. Porque se você realmente vive a realidade do senhorio de Jesus Cristo na sua vida, isso quer dizer que Ele tem o teu talento, Ele tem o teu tempo, Ele tem o teu tesouro, Ele tem a tua influência e Ele tem também os teus relacionamentos. E são justamente nessas 5 áreas que nós vemos então o princípio de mordomia atuando. A palavra de Deus é bem clara: se você for fiel com pouco tempo, Deus te dá mais tempo. Se você for fiel com o pouco do teu talento, Ele aumenta o teu talento, ou a tua habilidade, ou a tua capacidade. Se você for fiel com o pouco do teu tesouro, Ele vai aumentar então o teu tesouro. Isso quer dizer dinheiro, finanças. Se você for fiel com a tua influência, e algumas pessoas falam até: eu não sou uma pessoa influente. Eu digo: todo mundo é influente. Alguns mais do que outros. Mas pelo menos no teu quarto você é influente, não é verdade? Lá no teu banheiro quem manda é você. Então você tem um âmbito de influência. Se você é fiel na tua influência, Deus te dá mais influência. E se você for fiel com os teus relacionamentos, o que quer dizer isso? Se você entender que os relacionamentos são presentes de Deus, são algo que Deus ele empresta certos relacionamentos para você e fala assim: eu quero que você seja um bom mordomo desse relacionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas pessoas que Deus traz para a tua vida, o Senhor está trazendo para a tua vida falando assim: se você ao menos for fiel com esse relacionamento. E o que quer dizer ser fiel? Você amar o teu próximo como a ti mesmo. Ser bondoso como Jesus seria bondoso com essa pessoa. Ele fala assim: eu vou te confiar com mais relacionamentos. E eu creio que Deus nos trouxe semana passada uma revelação de relacionamentos divinos, conexões divinas. Meu pastor nos Estados Unidos, ele sempre falava para mim, ele dizia: Theo, você está um relacionamento à distância do teu destino. A única coisa que você precisa nesse exato momento é um relacionamento que vai abrir a porta para o teu destino. Sabe, só que da mesma maneira como nós temos que exercer mordomia para as nossas finanças, mordomia para o nosso tempo, nosso talento, nossa influência, nós também temos que saber exercer mordomia com os nossos relacionamentos. Deus vai trazer pessoas na tua vida que a única coisa que Ele quer que você faça é ame essas pessoas como Jesus amaria elas. E quando você vai sendo fiel com isso, Ele fala: no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Faz sentido? E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu creio que é um assunto que muitos não gostam de falar, ou muitos gostam de falar e falam de uma maneira deturpada, que é o assunto do dízimo. E eu estava falando assim outro dia com um amigo meu que é pastor, e ele estava falando assim: Theo, como que você fala de finanças com a tua igreja? Eu falei: eu abro a Bíblia e falo o que a Bíblia diz. Mas como assim? Você não tem um certo... Assim, eu penso que quando eu disse sim ao ministério, eu disse sim a pregar a Bíblia. E se eu falar sim a pregar a Bíblia, eu não consigo escapar de não falar sobre finanças. Só na Bíblia existem 255 versículos diretamente relacionados a finanças. Então, se eu sou um pregador da Bíblia, e quem aqui ama a Bíblia aqui? Quem ama a palavra de Deus? Se você ama a palavra de Deus, não tem como Deus não falar sobre a tua vida financeira.
Eu sei que existe muito abuso, existe muita má doutrina quanto a esse assunto, existe talvez alguns mitos quanto a esse assunto, mas eu creio que Deus está querendo nos levar como Monte Sião a uma maturidade. Fala comigo, maturidade. Deus quer te levar sempre a mais maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade intelectual. Eu creio que faz parte quando nós entendemos, à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre finanças. O que a Bíblia diz sobre o dízimo. Sei que tem muitas coisas que você pode estar escutando, dízimo isso, dízimo aquilo. A gente vai hoje entrar na palavra e a gente vai descobrir o que a Bíblia diz, o que Deus fala sobre esse assunto. Porque eu creio que Deus nos chama como igreja a sermos bons mordomos das nossas finanças. Amém? Então eu sei que para você que está nos visitando hoje, talvez isso aqui seja uma coisa atípica ou incômoda. Eu peço que você tenha compreensão, mas nós estamos tratando de um assunto da casa aqui hoje. Você é muito bem-vindo, está aqui na nossa sala de estar, mas todo ano, hoje, pelo menos nos últimos 3 anos, nós temos passado um tempo no início do ano para falar sobre finanças. Porque nós queremos que Deus realmente quer nos abençoar com fluir transbordante. Deus não quer só te abençoar nos teus relacionamentos, Deus não quer só te abençoar na tua saúde física, Deus não quer apenas só te abençoar com a tua busca espiritual a Ele, Deus quer te abençoar em todas as áreas da tua vida. Eu não sei você, mas eu sou grato a Deus que Ele não está só se importando com o meu espírito. Ele se importa com o meu intelecto, Ele se importa com as minhas emoções, Ele se importa com a minha vida financeira, Ele se importa com os meus relacionamentos. E eu creio que hoje o Senhor também quer falar conosco sobre as nossas finanças. Amém? Porque Ele quer te abençoar com isso também. Então eu queria que você fechasse os olhos enquanto eu oro rapidamente. Eu sei que a gente acabou de orar, mas eu quero só orar antes de nós entrarmos nessa palavra. Senhor Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor venha estar trazendo para nós agora a Tua graça. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha estar nos dando capacidade, que o Senhor venha estar nos dando Tua sabedoria. Eu peço agora que a Tua verdade, a Bíblia, ela venha ser o nosso ponto de referência. Peço agora, Senhor Deus, se existem preconceitos, se existem ideias preconcebidas, se existem mitos, mentiras, que elas não venham subsistir diante da verdade da Tua palavra. Nós dizemos sim à Bíblia, nós dizemos sim à plenitude e abundância de vida que o Senhor tem separado a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Abre aí comigo em Malaquias 3. Enquanto você deixa isso aberto, eu queria só falar um pouquinho sobre o título da nossa mensagem. E a nossa mensagem hoje é o título Qual Prova? Fala comigo, qual prova? Eu não sei se você já teve essa experiência, pelo menos eu tive diversas vezes isso na minha carreira escolar. Eu entrava para a sala de aula e de repente eu via uma dúzia de pessoas com a cabeça lá, baixa na carteira e anotando as coisas. E eu entrava falando assim, o que vocês estão fazendo? Eles olhavam para mim como se eu fosse um cara completamente perdido. A prova. Você não está pronto para a prova? E eu perguntava, qual prova? Quem já teve essa situação antes? Tem uns que falam assim, toda hora. Mas é verdade, eu tive bastante dessas situações de qual prova. E uma época na minha adolescência eu usava aparelho. E para alguns de vocês conhecem a tia Jussara, que ela está aqui, ela é uma das tias aqui da igreja. Ela desde pequeno me viu crescer, ela é uma dentista e ela tinha um consultório dela perto da escola onde eu estudava. E um dia eu tive uma ideia. Eu entrei na sala de aula e era aula de, acho que era de álgebra, alguma coisa, e todo mundo estava estudando. E eu falei, o que vocês estão fazendo? Eles olharam para mim, a prova. Eu falei, qual prova? A prova de álgebra. Eu, caramba. E daí eu falei, eu tenho que escapar dessa prova. Daí eu falei assim, me empresta uma caneta. E eu peguei uma caneta, eu fui lá para o fundo da sala de aula, fiquei sentado lá numa carteira, eu botei minha caneta no dente, comecei a tirar todos os meus brackets de aparelho. Daí eu botei quem já usou aparelho aqui? Aqueles old school, sabe o que eu estou falando? Aqueles brackets lá, e você tinha aquele arame, e eu botei o arame bem na minha bochecha, e eu fui lá para frente, senhora, minha gengiva está sendo rasgada, minha bochecha. Ela, meu Deus do céu, vai para a enfermagem. E daí eu fui para a enfermagem, e daí eu falei, olha o que está acontecendo, mas o consultório da minha dentista aqui do lado. Então vai lá, pega o táxi, vai lá rápido lá pro consultório. E daí a enfermeira falou assim, eu vou falar lá com a tua professora. A professora ligou e falou assim, ele faz a prova amanhã. E eu, yes. E de vez em quando eu fazia esse truque. Fiz minha confissão aqui.
Mas eu não sabia que existia uma prova. Ou talvez eu sabia, esqueci, ou talvez eu sabia, não estudei. Mas independente, na nossa vida, nós constantemente somos provados, não é verdade? E nessa área também de finanças existe uma prova. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui bem rapidamente. Quantos de vocês são pagos ou recebem seu salário uma vez por mês? Levanta a tua mão. Se você recebe uma vez por mês, levanta a tua mão. Tá, pode abaixar. Quantos aqui recebem 2 vezes ao mês ou quinzenalmente? Levanta a mão. Tá, pode abaixar. Quantos de vocês recebem semanalmente? Levanta a mão. Toda semana. Tá, pode abaixar. Quantos de vocês recebem por projeto ou por trabalho? Levanta a mão. Tá. Quantos de vocês não recebem nunca? Depois a gente ora por você. Mas toda vez que você recebe, você tem uma prova. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas você é confrontado por uma prova, e a prova é mais ou menos assim: quem é que você vai adorar pela tua fonte de renda? Quem é que você vai louvar e agradecer pela tua fonte de renda? Essa é a tua prova. E muitos podem falar assim: não, eu reconheço que existe aquele versículo famoso em Deuteronômio, é Ele que nos dá capacidade de fazer riqueza. Eu reconheço, tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, eu sei disso. Mas a realidade aqui de boca é muito fácil dizer isso. E a maneira como você descobre se você passa ou não a prova é: para onde vai o teu primeiro pagamento? Para alguns o primeiro pagamento vai Visa, o banco. Outro Mastercard, outro banco. Tudo bem, mas a Visa não consegue te abençoar. Só Deus vai conseguir te abençoar. Eu estava meditando sobre essa questão da prova que nós encontramos aqui em Malaquias 3. Eu queria que você olhasse aí no texto comigo, no versículo 6. Começando do 6, e nós vamos ler Malaquias 3, versículo 6 até o 12. Ele fala assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Fala comigo: Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor não muda e que em Ti não há sombra de mudanças. Você é grato por isso? Sabe por que eu acho que você deveria ser grato por isso? Porque logo na sequência fala assim: por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Em outras palavras, eu fiquei pensando: Deus, por que que a tua Bíblia, a tua palavra diz, de fato, o Senhor Deus não muda, e por isso é que nós não somos consumidos ou destruídos? Eu comecei a imaginar um relacionamento de seres humanos, talvez de marido e mulher, ou de amigo com amigo, ou talvez de chefe com empregado, e talvez existe aí uma transgressão que acontece nesse relacionamento, e alguém vai lá e fala assim: eu quero pedir perdão, eu pisei na bola contigo, mas eu prometo para você que isso não vai acontecer de novo, por favor me perdoa. E daí o outro lado fala assim: tudo bem, eu te perdoo, eu vou estender misericórdia, eu vou estender graça para você, eu te perdoo. Eu comecei a imaginar que eu tive diversas conversas com o meu pai, com o meu Deus, assim como eu acho que você também já teve, pedindo perdão. Deus, eu pisei na bola de novo e eu peço teu perdão. Deus, eu falei que eu iria fazer isso e eu acabei não fazendo, eu não cumpri com a minha palavra, eu te peço perdão. E a palavra de Deus fala assim que Deus, de fato, não muda, e é por isso que eu e você, nós não somos destruídos. O que quer dizer que, pela graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus são imutáveis. Ele nunca vai olhar para mim e falar assim: Theo, você pediu perdão por isso na tua adolescência, eu te perdoei, eu te dei graça, eu te dei misericórdia, te dei uma outra chance, e depois se passou a errar isso quando você tinha 16 anos de idade de novo, eu te dei graça, perdão e misericórdia, e depois quando você estava na faculdade você errou de novo, e eu te dei graça, eu te dei misericórdia, eu te dei perdão, e depois você estava casado já e você pisou na bola de novo, e eu te dei graça, perdão e misericórdia, mas agora você vai pagar pelos teus erros. Agora você não tem mais meu perdão. E eu não sei, mas só que é muito normal isso acontecer no relacionamento de seres humanos com seres humanos, não é verdade? Chega um momento na tua vida que a pessoa está pisando tanto na bola com você, você fala assim: não, chega, não dá mais. Mas a palavra de Deus fala assim: Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não muda. Nele não há sombra de mudança. A bondade dEle, a
a misericórdia dele, a graça dele, sempre vai existir para você. Isso para mim é uma boa notícia, porque eu sou um cara que eu erro bastante. E saber que ele sempre está lá para me perdoar e me dar graça. Quantos concordam comigo? Olha só o que o versículo 8 diz. Ele continua dizendo, ou melhor, versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Se você puder, sublinha aí no versículo 7 a palavra decretos. Em algumas traduções está escrito ordenanças, outras traduções diz estatutos. O que quer dizer decretos, ordenanças ou estatutos? Nada mais, nada menos do que princípio comum de comportamento. Então, se você puder, sublinha aí, faz uma setinha para fora do teu texto, escreve aí, princípio comum de comportamento. É isso que ele está falando. Vocês fugiram daquele princípio comum de comportamento. Olha só, versículo 7. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Malaquias inteiro, o tema é volte para mim. É Deus falando para Israel: Israel, vocês se desviaram de mim, volte para mim, eu estou aqui, eu estou te esperando, volta para mim. É isso que o livro de Malaquias é o tema desse livro. Versículo 7 ainda diz assim: mas vocês perguntam, como que nós voltaremos? Versículo 8, a pergunta continua: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E está bem claro aqui, diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Vocês estão amaldiçoados, ele está falando aqui. Porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo ou à casa do tesouro, que seria a tesouraria da igreja, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Aqui está a prova. Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O que quer dizer aqui esse versículo 11? O versículo 11 basicamente está falando assim: eu vou fechar a porta de trás. Ah, mas eu tenho uma porta da frente que é bem grande, eu tenho muita coisa entrando, mas o Senhor está falando assim: eu posso fechar a tua porta de trás. Tem muita gente que tem uma porta da frente muito grande e tem uma porta de trás maior ainda, e não importa quanto que você está deixando entrar na tua casa, está saindo muito mais. Então você sempre está no negativo. É aí que ele está falando. Eu vou impedir que as pragas devorem suas colheitas. Eu vou impedir que as videiras nos campos percam o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre esse texto que talvez muitos de vocês já leram, você conhece, e talvez é o texto mais conhecido acerca de dízimo. E uma das coisas que eu tenho no meu coração é, eu creio muito forte que Deus é bom. Eu não sei você, mas eu creio muito forte que Deus é bom. Quantos de vocês creem que Deus é bom? E sabe, eu tenho passado por um processo com Deus, onde eu sei que na teoria, você falar que Deus é bom é muito fácil. Até uma tragédia acontecer bem perto de você. Até uma coisa devastadora aconteça dentro do teu lar, ou até alguma coisa devastadora aconteça perto de você, e você então é confrontado com aquela pergunta: será que Deus realmente é bom? E eu creio que Deus está querendo trazer nos dias de hoje uma revelação da bondade dEle. Porque eu realmente creio também o que está escrito lá em Romanos, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Tem muitas pessoas que pensam que é a acusação que vai levar alguém para o arrependimento. Não é. Eu creio no Evangelho que uma pessoa vai ser tão constrangida pela bondade de Deus, vai ser tão constrangida pelo amor de Deus, que ela fala: não tem como eu dizer não a esse amor. Não tem como eu dizer não a essa bondade. E eu estou falando aqui sobre a prova, e você olha aqui no versículo 10, o Senhor está falando assim: ponha-me à prova. E hoje eu tenho 3 pontos para falar. E o primeiro ponto sobre dízimo é que o dízimo é uma prova. Fala comigo: o dízimo é uma prova. Esse é o primeiro ponto. Nós temos 3 pontos, eu vou entrando já aqui nesse meu primeiro ponto. E eu vou falar rapidamente o que é essa prova.
E eu vou falar para você como que essa prova tem tudo a ver com a bondade de Deus na tua vida. A prova que o dízimo é uma prova, ou melhor, a evidência que o dízimo é uma prova, é o fato que o Senhor está falando, se você não dizimar, eu não vou te amaldiçoar. Sabe, muitas pessoas pensam, eu vou dizimar porque senão Deus vai ficar bravo comigo, vai tacar uma maldição sobre minha vida. Eu não vi nada disso nesse texto. E se você for analisar, não está escrito isso nesse texto. Mas muitas pessoas estão falando por aí, se você não dizimar, Deus vai te amaldiçoar. A realidade é que quando você fala uma coisa dessa, você traz uma imagem de um Deus carrasco ao mundo. E eu não sirvo um Deus carrasco. O meu pai não é um Deus carrasco. A realidade é que Deus, Ele é tão bom, e Ele nos ama tanto, e tanto quer que você venha experimentar esse fluir transbordante, que Ele fala, sem você dizimar, você já está debaixo de uma maldição. E eu quero transformar essa tua maldição em bênção. Então, eu vim com esse conceito, esse princípio, essa verdade, chamada dízimo, que pode transformar a tua vida de uma maldição para dentro de uma bênção. Faz sentido o que eu estou falando? É mais ou menos você olhar um copo que está metade cheio. E você pode falar, esse copo está metade cheio. Outro pessoal pode falar, não, esse copo está metade vazio. E a realidade é que tem tudo a ver com perspectiva, porque quando você olha aquilo que Deus está querendo fazer para tirar a maldição da tua vida, para que você venha então experimentar um fluir transbordante no teu lar, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, na tua saúde mental, na tua saúde emocional, na tua saúde espiritual, em todos os sentidos da tua vida, quando você começa a enxergar isso, você tem aí uma escolha. Muitas pessoas falam, Deus é um Deus carrasco. Ou você pode falar assim, Deus, eu creio que Tu és bom, mesmo que eu não entenda como que isso acontece. E a prova é a seguinte, será que, e se você puder, anota isso, porque essa aí é a pergunta da prova. Todo mês, quando você recebe, ou toda semana, ou quinzenalmente, a tua prova é, será que os teus 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção de Deus? Essa é a prova. Será que os meus 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que o meu 100% sem a bênção de Deus? Então eu quero pôr bênção de Deus nas minhas finanças. Dá para Deus o que já é dele. E naqueles 90% ele descansa a bênção dele. Mas não faz sentido, matematicamente isso não faz sentido. Como que 90% vai alcançar mais do que 100%? Eu digo para você, não faz sentido a bondade de Deus. Não faz sentido você ter alguém do teu lado que você ama, morrendo de câncer, e você olhando para aquela pessoa e ao mesmo tempo você crendo, Deus é bom. Porque eu creio que Deus está querendo trazer para nós uma habilidade para lidar com o mistério. Se você realmente crê que Deus é bom, se você realmente acredita na bondade de Deus, que é imutável, você tem que conseguir dizer sim a essa pergunta. E a pergunta é a seguinte, você está disposto a amar um Deus que você não compreende plenamente? Se você não está disposto a amar um Deus que você não consegue compreender plenamente, você nunca vai acreditar na sua essência, lá no cerne, que Deus é bom. Porque mais cedo ou mais tarde a vida vai jogar para você uma situação onde algo trágico vai acontecer, onde uma tribulação temporária vai vir de encontro com a tua vida, e naquele momento você vai olhar e falar assim, Deus, como? Não faz sentido, se o Senhor é bom, eu estou passando por isso. Eu falo para você que não faz sentido muitas coisas, mas aquilo não pode afetar a verdade que Deus é bom. Se você fala assim, eu acredito que Deus é bom, então basicamente você está falando assim, eu estou disposto a amar um Deus que eu não vou compreender plenamente. Até porque, deixa eu abrir um parênteses, se você conseguir compreender a Deus plenamente com a tua cabeça, Deus se resume ou se restringe ao tamanho da tua cabeça. E você pode ser um cara muito cabeçudo, mas mesmo assim, Deus é maior do que a tua cabeça grande. Eu não quero servir um Deus que se encaixa no meu cérebro. Não faz sentido eu servir um Deus que faz tudo sentido no meu raciocínio, senão eu deveria então adorar os meus professores na minha faculdade, no meu mestrado, meus doutores de lei. Eu adoro vocês, porque vocês explicam coisas que eu não sei e eu pago dinheiro para você me ensinar. Então, obviamente, aquilo que você fala, aquilo que você ensina faz sentido para mim e o meu raciocínio é meu Deus. Agora, se você falar assim, não, eu quero servir um Deus, que é Deus,
acima de tudo, o Criador dos céus e da terra. Esse Deus só te convida para você servir Ele, se você conseguir abraçar mistério. E é justamente quando você fala assim, Deus, eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor. Sabe, eu estava conversando com alguém que estava sofrendo com um familiar de câncer. E na verdade eu vou até abrir, porque eu posso abrir isso, porque é da minha família. A minha prima que estava batalhando câncer. E eu olhava para aquela situação da minha prima. Eu falava, Deus, eu creio que Tu és bom. Sabe, a coisa do câncer, ela é tão destrutiva, porque câncer, ele não vem simplesmente como uma causa de uma, sabe, você vai ter câncer, vai ter câncer. Não, câncer, ele vem com uma cultura. Existe uma cultura que cerca câncer. Quando o câncer entra num lar, entra uma cultura de destruição no lar. É uma cultura que qualquer coisa, você vai se já remeter a, voltou. É agora. Será que alguns de vocês sabem o que eu estou falando, não é verdade? E quando você está naquela cultura do câncer, que é uma cultura de destruição, você conseguir segurar na tua crença que Deus é bom, é algo que você só consegue segurar naquilo, falando, Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, nada que os meus olhos estão vendo. Quando eu olhava para minha prima, e ela fraca, sem cabelo, eu olhando para mim, e ela falou assim, eu sei que Deus é bom. Eu falava, Deus, eu ainda tenho que crescer muito espiritualmente para entender isso. E o Senhor falava para mim, você não precisa crescer para entender. Você simplesmente tem que crer. Você tem que abraçar que vai ter coisas na tua vida que você nunca vai ter as respostas até você chegar em glória. E sabe, eu creio que quando você fala assim, Deus, eu creio que Tu és bom, tem coisas que são mistérios, eu não vou entender. Você está falando assim para Deus, eu entendo também que o Senhor pôs Eclesiastes 3:11, a eternidade no nosso coração. E o Senhor nos chama também a ter um olhar eterno para as coisas, mesmo sendo sofrimentos temporários e terrenos. E também uma outra coisa que você tem que abraçar, se você falar que Deus é bom, é que você tem que abraçar o fato que existe espaço para você crescer. Quantas vezes eu falei assim, por que eu não posso impor as mãos sobre a minha prima e eu fazer uma oração e ela ser curada imediatamente? Jesus, se Ele tivesse aqui, Ele faria isso, eu tenho certeza que Ele curaria ela. E o Senhor começou a falar comigo. Quando você vê adversidades que você não consegue dar conta imediatamente, primeiro, você tem que entender que você serve um Deus que você escolheu amá-lo, mesmo não conseguindo compreendê-lo plenamente. Número 2, você vai ter que entender que você está tendo uma ótica terrena, quando eu também estou tendo, quando ao mesmo tempo eu estou tendo uma ótica eterna. E se você começar a renovar a tua mente, você vai começar a ter um pouco de ideia do que é olhar para uma situação dessa devastadora aos olhos da eternidade. E número 3, eu estou falando para você que existe espaço para você crescer na tua autoridade espiritual, existe espaço para você crescer na tua unção. Faz sentido o que eu estou falando? Isso tudo não anula o fato que Deus é bom. Isso só consegue fazer sentido quando eu entendo que existe mistério, eu tenho que abraçar isso. Ao mesmo tempo, quando eu tenho que levar esse princípio da bondade de Deus, eu acho que é muito estratégico que Malaquias ele fala, Deus é tão bom, Ele não muda, é por isso que você não é consumido, e por sinal você tem uma prova a fazer, e essa prova é você entregar para Ele os 10% que já pertence a Ele, e você crê que os teus 90% com a bênção de Deus vai mais longe que os 100% sem a bênção de Deus. Uma das maneiras como isso acontece, uma de diversas maneiras como isso acontece, Ele fecha a porta de trás. Isso é uma das maneiras. E eu falei assim, Deus, então o Senhor tem prova comigo. O Senhor está me dando uma prova. E outra vez eu perguntei para um amigo meu, também falando sobre esse assunto, e ele falava assim, por que você acha que Deus falou 10%? Por que você acha que Deus falou dízimo? E só fazer um parênteses aqui, tem pessoas que pensam, será que dízimo tem que ser 10%? Bom, se fosse 11% seria ôncimo. Obviamente que dízimo é 10%. Se você pega a palavra no hebraico, no original do texto, fala comigo, mashra, quer dizer 1/10. É isso que Deus está falando, é 1/10. E eu comecei a meditar, assim, acho que é justo ser 10%. Porque o cara que faz 1 milhão por mês, ele tem 10% que Deus fala, isso aqui é meu. Eu te dei a habilidade para você fazer 1 milhão, eu que te dou a saúde para você trabalhar, eu que te dou o cérebro para você pensar, isso aqui é meu. É Ele que nos dá a habilidade de fazer riqueza. 10% é meu e eu estou depositando bênção sobre os 90% que eu te empresto nesse mês. Aquela pessoa que faz R$1.000 um mês, ela fala assim, R$100 é teu, e o Senhor deposita sobre R$900 a bênção para o restante do mês.
palavra de Deus fala lá em Mateus 25 que existe a parábola dos talentos, e para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. E tem uma frase lá: cada um de acordo com a sua habilidade. Eu não sei o que está na tua mão hoje, mas Deus está falando assim: será que você consegue abraçar essa prova de crer que 90% que você tem na tua mão, com a minha bênção, vai mais longe do que 100% sem minha bênção? E a palavra de Deus fala sobre o número 10. E se você for estudar na Bíblia o número 10, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que 10 tem muito a ver com prova. Essa ideia do 10 no hebraico, ele é linkado à prova. E eu quero só fazer uma provinha aqui, uma pesquisa aqui, um quiz rapidinho com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pragas foi lançadas sobre o Egito? Em outras palavras, a Bíblia está falando assim: 10 vezes eu testei o coração de Faraó. Faz sentido o que eu estou falando? Então, existe, nesse texto de Êxodo, houve então aí um link entre o número 10 e a questão da prova. Eu creio que isso é um tema que corre ao longo da Bíblia. Vou te dar um outro exemplo. Quantos mandamentos recebeu Moisés? 10. Em outras palavras, Deus está falando assim: ó, eu estou te dando 10 provas aqui. Não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás, honrarás teu pai e tua mãe. Ele está dando 10 provas para o nosso coração. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa eu perguntar uma outra pergunta aqui para você, e você talvez nem saiba essa resposta, mas eu vou falar para você. Tem a ver com um padrão, tá bom? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? 10. Números 14, você abre lá em Números 14, você vai ler 10 vezes Deus testou Israel. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? 10 vezes Deus testou o coração de Jacó para ver se o coração dele estava no lugar certo. Ele altera o salário de Jacó 10 vezes. Quantas vezes, quantos dias foi Daniel testado? 10 vezes, 10 dias ele foi testado. Cada dia ele teve um teste. Quantas virgens foram testadas em Mateus 25? 10 virgens. Quantos dias de prova está em Apocalipse? Quantos discípulos de Jesus? Essa é a galera que estava aí no culto da tarde. Mas é verdade, existe esse tema de 10 com prova. E a coisa interessante é que nesse texto, o Senhor fala assim: essa prova, ela é uma prova de mão dupla. Tem a minha prova para você. E daí olha só, Malaquias 3:10, que eu quero ler rapidinho, se você tem ele aberto, acompanha comigo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Olha o que Deus fala. Ponham-me à prova, diz o Senhor Deus dos exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre você tantas bênçãos que nem terá onde guardá-la. O que ele está falando aqui? Isso aqui é uma prova que você faz comigo. Isso aqui é uma prova que eu faço com você. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Deus te convidando a prová-lo. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Deus falando assim: me testa. Não porque Ele está falando assim num tom desafiador. Vem em mim, vem para você ver que você vai receber. Não é isso que Ele está falando. É porque Ele está tão ansioso para te abençoar. Porque eu creio que Ele é bom. Então, como que meu 90% vai mais do que meu 100%? Não sei. Eu não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar na ponta do lápis. Mas uma das coisas que tem me encorajado foi conhecer alguns, até homens que são autoridades no mundo financeiro, no mercado financeiro, que são tementes a Deus. E eu já fiz perguntas dessas para alguns deles e falo: como que isso acontece? Eles falam: isso vai além da lei econômica. Mas acontece. Homens de Deus que são dizimistas, que estão pondo esse princípio em prática. Esse é o primeiro ponto que nós temos hoje, que o dízimo é uma prova. E o segundo ponto é que o dízimo é bíblico. Fala comigo, o dízimo é bíblico. E muitas pessoas têm falado sobre: mas será que isso aí é bíblico? Porque isso aí era da época da lei, nós não estamos mais na época da lei, e nós estamos na graça, isso aí era a época de Moisés. Quantos de vocês já escutaram essa conversa? Tá. E talvez você fale assim: mas isso aí não faz sentido para mim hoje, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitas coisas que foram instituídas durante a lei, que nós praticamos até hoje, e você seria louco de pensar, se você não praticasse isso, você não seria a pessoa colhendo as consequências dessa prática. Por exemplo,
não adulterarás. Isso estava debaixo da lei. Não roubarás. Isso estava debaixo da lei. Não mentirás. Isso também estava debaixo da lei. Você seria maluco de falar, até eu sou um crente, eu estou debaixo da graça, eu sou debaixo da nova aliança, e aquilo que está escrito lá, que eu não devo cobiçar, isso aí é coisa da lei, eu não estou na graça, eu posso cobiçar à vontade. Você não falaria, esse cara é maluco? E por que a gente não leva para uma coisa que Deus já estabeleceu lá? Agora, se você pensa que que o dízimo é da lei, você está enganado. Abre aí comigo em Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Fala assim: então Melquisedeque, rei de Salém, deixa eu fazer aqui um adendo aqui. Melquisedeque aqui, ele é um homem, ele é um rei, que muitos julgam ser o anjo do Senhor. O que quer dizer o anjo do Senhor? O anjo do Senhor com A maiúsculo, com S maiúsculo, significa Jesus. É uma teofania de Jesus aqui. E muitos dizem que a maior evidência disso é que eles não conseguem achar a genealogia de Melquisedeque, rei de Salém. Então isso aqui é basicamente uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. E fala assim, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, aqui tem a figura da Santa Ceia antes da lei, e abençoou Abrão que é o nosso pai espiritual, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o quê? O dízimo de tudo. Agora eu quero que você entenda uma coisa, isso está acontecendo 500 anos antes da lei de Moisés. Abrão, ele aparece em cena 500 anos antes de Moisés. Obviamente Abrão não está debaixo da lei. E nós vamos falar um pouco sobre isso domingo que vem, mas existe também o relato bíblico de Abel dando o seu dízimo, e Abel 2.500 anos antes da lei de Moisés. Agora olha só esse outro texto, vai lá um pouquinho mais para frente em Gênesis 28, versículo 20. Diz assim, então Jacó fez um voto dizendo, Gênesis 28, 20, vou dar só um tempinho para você chegar lá. Ele fala assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o quê? Isso aqui é Jacó, 400 anos antes da lei. Então você tem aí Abel, 2.500 anos da lei, dizimando, e nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Você tem Abrão, 500 anos antes da lei, dizimando. E você tem Jacó, 400 anos antes da lei, dizimando. E aí finalmente nós chegamos em Levítico 27. Abre comigo aí Levíticos 27. E nós estamos agora na lei. Isso aqui é Moisés. Então aqui é a lei de Moisés, Levítico 27, versículo 30. Eu vou te dar um tempo para você chegar lá. Levítico 27, versículo 30. Diz assim, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Aí a primeira menção na lei de dízimo. Agora vai um pouquinho mais para frente para Deuteronômio 26, versículo 1. Deuteronômio 26, versículo 1. Continua sendo a lei de Moisés aqui. E fala assim, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, isso aqui é Canaã, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Quer dizer aqui o santuário, ou o templo de Moisés, o santuário de Moisés. E fala assim, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião, declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados, que nos daria. Agora pula lá para o versículo 12, 26, 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo, fala comigo, tudo. De tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, que possa comer até saciar-se nas cidades de vocês.
E depois digam ao Senhor o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que me ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Versículo 14. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. O que quer dizer isso? Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Quer dizer que você não consumiu o teu dízimo mesmo na tua dificuldade. Você teve entendimento, isso aqui não me pertence, isso aqui pertence a Deus, eu não vou tocar nessa porção sagrada. Nada retirei dela enquanto estive impuro e dela não ofereci nada aos mortos. O que significa isso? Significa que é chocante às vezes e a frequência com que pessoas usam o dinheiro do seu próprio dízimo para pecar, para praticar impureza. É isso que está falando. Versículo 15. Olha do céu. Não, desculpa, versículo 14, não terminamos ainda. Obedeci ao Senhor o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Você tem então aí relatos bíblicos, Abel 2.500 anos atrás, antes da lei, 2.500 anos antes da lei, não atrás. Você tem ele dizimando, você tem aí Abrão, 500 anos antes da lei dizimando, Jacó, 400 anos antes da lei dizimando, Moisés ordenando o povo de Israel na época da lei para dizimar. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus aparecesse para você e olhasse para você e falasse assim: eu quero que você dizime, você dizimaria? Se Jesus pedisse isso para você, sim? E se ele pedisse isso com letras vermelhas? Olha só Mateus 23, 23. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, eu vou dar um tempinho para você chegar lá, Mateus 23, 23. Fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ele está aí mais uma vez pegando pesado com os religiosos, com os legalistas. Ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei, seus fariseus, seus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro ou do anis e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Para por aqui. Olha o que Jesus está falando. Ele está pegando pesado com aqueles religiosos da lei, que nós sempre vemos ele fazendo isso durante o evangelho, e são os fariseus, e os fariseus eram tão legalistas religiosos, que além de dizimarem da sua pecuária, da sua fazenda, da sua plantação, eles chegavam a tal ponto de um legalismo de rigor, xiitas. Eles falavam assim: até do nosso tempero a gente vai dizimar. Pega o tempero aí de hortelã, daqui 10% para Deus, a gente vai levar para o templo, 10% aqui da pimenta, 10%. Eles faziam isso com os seus temperos. Era essa a maneira como eles dizimavam. E Jesus ele pega pesado com essa religiosidade e fala assim: ó, vocês estão dizimando do hortelã, vocês estão dizimando do endro ou do anis, vocês estão dizimando do cominho, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes. Quais são os preceitos mais importantes? Olha o que ele fala: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E olha só o que Jesus termina falando: vocês devem, o que ele fala que vocês devem fazer? Você deve praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Até, mas Deus está falando que a gente tem que só praticar justiça, fidelidade e misericórdia. Não. Ele está falando assim: pratique misericórdia, pratique fidelidade, pratique justiça e pratique aquela outra coisa, que se refere ao quê? Ao dízimo. Ele fala: faça um sem omitir do outro. Hebreus, abre comigo em Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Isso que nós lemos é Jesus falando. Fala comigo: Deus não muda. Você crê nisso? Hebreus 7, 8 diz assim: no primeiro caso, o autor de Hebreus, que eu creio ser Paulo, ele está, não existe, alguns creem que seja Pedro, mas eu creio que seja Paulo. O autor de Hebreus, nós não sabemos de fato. Ele fala assim: no primeiro caso, e se você for entender o contexto que ele está falando, quando ele fala sobre no primeiro caso, ele está falando aqui na terra, tá? E daí ele vai falar assim: do outro caso, ele quer dizer na eternidade.
Então, só para você entender o contexto, ele está falando assim: no primeiro caso, ou em outras palavras, aqui na terra, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, ou na eternidade, ou nos céus, quem recebe o dízimo é aquele de quem se declara que vive. Quem é aquele que se declara que vive? Jesus. Jesus é o eterno. Jesus é aquele que se declara que vive. Então o que ele está falando aqui? Você traz dízimos para homens mortais. Os tesoureiros que gerenciam as finanças dessa casa são homens mortais que nem eu e que nem você. Mas quando você deposita aqui, você está dando para homens mortais, mas ele recebe na eternidade aquilo que você está fazendo isso. É só quando você dizima que você consegue experimentar um câmbio celestial de que aquilo que vem da tua fazenda sendo transformado em algo que tem valor eterno na eternidade. Faz sentido o que eu estou falando? Então Jesus, ele está falando assim, isso aqui continua nos dias de hoje. E mesmo Jesus vivendo na Palestina, na época que ele estava vivo, a Bíblia que ele lia era o Torá, era justamente, ele estava debaixo da lei. Então ele continuava dizimando, mas depois o autor de Paulo, o autor de Hebreus, que pode ser Paulo ou pode ser Pedro, ele traz esse entendimento, já depois da morte e ressurreição de Cristo, em outras palavras, na época da graça. Então o que está acontecendo aqui? Existe algo que a Bíblia nos mostra, que o dízimo é antes da lei, é um princípio do reino de Deus, é um princípio eterno, que vem desde Abel, vai para Abraão, vai para Jacó, vai para Moisés, chega a Jesus e continua na igreja primitiva. O dízimo é bíblico. E por final, fala comigo, o dízimo é uma bênção. Abre aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Ele fala assim: ele ordenou ao povo de Jerusalém que dessem aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Em Malaquias 3:10, eu vou ler novamente e falar assim: tragam dízimo todo ao depósito do templo, ou à casa do tesouro, para que haja alimento. Fala comigo, alimento em minha casa. O que ele está falando aqui? Malaquias, antes de a gente continuar aqui no texto, a gente vai ler mais aqui em 2 Crônicas 31. Eu queria só dar um parênteses aqui. Malaquias fala algo que Deus já está falando aqui no versículo 4. Ele está falando assim: tragam o dízimo para os sacerdotes e levitas, a porção que lhes é devida, a fim de que eles possam se dedicar à lei do Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando sobre algo que nem eu disse no início da mensagem, pode ser algo até um pouco polêmico. Mas mais do que polêmico, mais do que cheio de má interpretações, mais do que mal comunicado, é algo bíblico. Assim como eu estava falando para esse meu amigo, eu falei assim, sabe, o dia que eu disse sim ao Evangelho, o dia que eu disse sim a ser um ministro do Evangelho, eu disse sim a pregar a Bíblia. O que a Bíblia manda a gente pregar, a gente prega. Amém? Aqui a gente vai pregar a Bíblia. E eu creio, sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus está dizendo que, e eu vou ser direto, e eu quero que você entenda o meu coração. O meu coração é que eu seja direto mesmo, mas de maneira alguma ser ofensivo. Tá? Novamente, se você é novo na fé, se você não tem essa revelação, não fique debaixo de condenação, não fique debaixo de culpa. Se você é visitante, você tem a compreensão, nós estamos tratando de um assunto da casa. Mas eu quero dizer algo aqui. A Bíblia está sendo muito clara em 2 Crônicas 31, versículo 4, e Malaquias 3:10, que o dízimo é para sustentação, não só para que pessoas como eu e outros líderes aqui podemos estar ministrando a palavra, mas existe custo para a cadeira que você está sentado, para o teto que te cobre, existe custo para toda essa estrutura, existe custo para o teu filho que é adolescente ser alimentado também no Eclectos, existe custo para tua filha que é uma criança ser ministrada no ministério infantil. Existe custo para que talvez se você que tem uma mãe ou um pai idoso que está no ministério de diamantes, eles são ministrados aqui. Existe custo para você aprender da Bíblia no Instituto Kairos. Existe todas essas contas que nós temos que arcar com isso. Estou sendo direto, a gente está em família, nós estamos tratando de assunto de família. Que nem eu falei, visitantes, eu peço a tua compreensão. Você que é novo na fé, tenha compreensão com o que nós estamos fazendo aqui, mas é bíblico, nós temos que pregar a Bíblia. E sabia, eu quero falar uma coisa. Um pastor que muitos de vocês conhecem, o pastor Jack Chisler, que foi o homem que me ordenou ao ministério, e ele também
foi um dos pais aqui dessa casa que discipulou os pastores desde o início aqui nessa igreja. Missionário americano lá da Califórnia, que começou a plantar igrejas no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Ele falava uma coisa, eu lembro até hoje o que ele falou para mim no dia anterior, antes de eu ser ordenado pastor. Ele falou para mim assim: Theo, o dia que a padaria parar de produzir pão, nunca mais vai ter fila. Não é verdade? Você vai para a padaria porque tem pão lá. Em outras palavras, ele falou assim: contanto que as pessoas venham estar sendo alimentadas, as pessoas vão congregar. O dia que elas não tiverem mais alimento, não tem por que ter uma congregação. É isso que ele estava querendo dizer. E deixa eu perguntar para você: quando você vem aqui, você ressenta e você recebe de Deus, você é alimentado espiritualmente? Sim ou não? O teu espírito é alimentado? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quando você vai para um restaurante, aquele restaurante que você gosta de ir, e você pede então o cardápio, o garçom vem e traz o cardápio, você vai lá e você escolhe aquilo lá que você quer pedir, e você faz o teu pedido, a tua comida vem, você saboreia lá, você degusta daquela comida lá, você tem um bom tempo com teus amigos, com tua família, você conversa, você come, você está satisfeito, você levanta e sai de lá sem pagar conta? Sim ou não? Não. Eu sei aqui que a gente tem alguns membros da nossa igreja que tem restaurante, eu fico imaginando alguns deles, o que eles fariam se alguém levantasse e saísse sem pagar conta? Das mais diversas reações. E se eu falasse para você que cristãos, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, cristãos ao redor do mundo, todos os domingos, fazem isso. Eles sentam, eles comem, eles são alimentados, eles levantam e saem sem pagar conta. Você não faria isso porque você não é mal educado, não é verdade? Você não faria isso porque 2, você não é desonesto. E você não faria isso 3, porque você não quer se meter em encrenca. E eu começo, sabe, eu estou falando sobre isso porque não é porque nós estamos precisando de dinheiro. Pela graça de Deus está tudo azul. Eu conversei essa semana com os tesoureiros daqui, eu falei: me dá um relatório por cima, tá? Não, está tudo azul, não estamos devendo nada. Está tudo certo, pela graça de Deus. Amém? Graças a Deus. E vocês têm visto o que está acontecendo ao redor aqui. E eu digo, para cada conta que parece aqui, mais provisão chega. Pela graça de Deus. E eu digo assim que Monte Sião é uma das igrejas mais generosas. Tem igrejas que tem 5, 6, 7, 8 vezes o nosso tamanho e não são nem metade de generosos como nós somos. E nós vamos continuar sendo assim. Porque o nosso Pai é generoso e nós carregamos o DNA da generosidade. E Deus não quer só que você seja generoso com a tua obrigação do teu dízimo, tua oferta. Deus quer que você seja generoso lá fora. Que você pague para o teu pai, para tua mãe, que você pague para um amigo que está com necessidade, que você leve um primo teu para uma refeição e fale assim: dessa conta aqui, essa conta aqui é minha, eu vou pagar para você. Deus quer que nós viemos viver um estilo de vida de generosidade. E eu quero falar outra coisa, sabe? Eu não estou falando isso, e eu falo em nome de toda a liderança aqui da Monte Sião. Nós não estamos falando sobre o ensinamento de dízimo e ofertas, porque nós estamos precisando quitar algumas contas. E se estivéssemos precisando, também continuaríamos falando. Porque é independente de necessidade que nós pregamos isso, é dependente apenas do fato que ele está na Bíblia, e por isso que nós pregamos isso. Mas eu quero só deixar esse fato claro, porque nós pregamos sobre isso para o teu próprio bem. Eu estou falando sobre o princípio do dízimo para a tua saúde financeira. Porque Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu falei nos outros 2 cultos aqui que eu tenho tido o privilégio e a honra de poder estar viajando no Brasil e fora do Brasil, pregando e ministrando em alguns congressos e conferências e algumas igrejas. E de vez em quando eu vou para alguns lugares e eu recebo, talvez no final do culto, uma abordagem de um pai ou de uma mãe, talvez que tem idade para ser meu pai ou minha mãe. E eles falam assim: Theo, se ora pelo meu filho. Eu queria que o meu filho servisse a Deus que nem você é tão jovem, você poderia estar fazendo isso, aquilo, só que você está aqui servindo a Deus. Eu queria que você orasse pelo meu filho. Eu falo: com certeza, traz teu filho aqui, nós vamos orar. E às vezes o filho está lá naquele lugar, ele vem, a gente ora. Às vezes vem uma senhora e fala assim: Theo, por favor, minha filha está longe de Deus, eu queria que você orasse pela minha filha. Às vezes traz até foto. Põe a mão em cima da foto, se isso aí funciona, amém. A gente põe a mão em cima da foto e ora. É a fé que faz. Às vezes a pessoa fala assim: você consegue lembrar o nome do meu filho? É esse.
Você ora por ele? Eu falo assim, eu vou fazer o meu máximo para lembrar, e se eu lembrar eu vou orar por ele sim. E eu acredito muito, muito mesmo, que uma oração pode transformar uma vida. Que uma oração pode fazer um milagre numa família. Eu acredito que você que tem um filho ou uma filha longe dos caminhos do Senhor, e você entrou hoje clamando, falando assim, Deus, eu quero que o Senhor resgate meu filho, eu quero que o Senhor me está alcançando minha filha que está presa em drogas, ou esteja presa num vício, ou seja, qual for a situação. Eu creio que a oração tem poder e ela resgata, ela cura, ela restaura. Eu creio nisso. Mas de vez em quando eu tenho vontade de pegar um pai e uma mãe e falar assim, sabe de uma coisa? Eu não sou só fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Mas eu não sou só fruto de oração. Eu quero que você entenda um negócio. Eu não sou uma pessoa que alguém orou e bum, aconteceu. Você está me olhando aqui e eu provavelmente sou a pessoa que menos pode tomar crédito daquilo que Deus está usando para fazer na minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa, às vezes não tem tempo para eu falar para essas pessoas, no final do culto tem aquela muvuca toda, não tem tempo para eu contar isso, mas às vezes eu queria falar assim, eu queria ter uns minutinhos para sentar com você e poder te contar uma história. Uma história de missionários britânicos que foram para o Japão. Missionários britânicos que foram para o Japão no começo do século passado e discipularam o meu avô e discipularam a minha avó. E passaram para eles os princípios bíblicos. Sejam princípios bíblicos de cura e libertação, sejam os princípios bíblicos sobre o novo nascimento e a nova aliança e os privilégios que nós temos debaixo da nova aliança, sejam princípios bíblicos do caráter de Cristo, sejam princípios bíblicos dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito, seja qual for os princípios bíblicos, e eu tenho certeza que no meio de todos aqueles princípios bíblicos está um princípio de dízimo e de ofertas que foram ensinados para eles lá no Japão. E às vezes eu tenho vontade de falar para eles, você deveria entender um pouco dessa história que foi passada desses missionários britânicos para os meus avós. Para o meu avô que era de uma família budista aristocrata em Tóquio e foi deserdado uma vez que ele disse sim ao evangelho e não ao budismo. E quando ele disse sim a Jesus e ele foi deserdado, ele falou assim, eu consigo agarrar nisso porque isso aqui é mais real do que toda essa riqueza que eu consigo ver com os meus olhos. Só ele tinha 14 servos, para ele apenas. E quando ele olha e fala assim, esse ouro desse mundo, eu lembro quando eu era pequeno, ele morreu quando eu tinha 18 anos de idade, ele falava assim, esse ouro desse mundo não perde o brilho quando você começa a ver a eternidade. Sabe, às vezes eu queria falar para essa mãe, você tem noção do que eu fui ensinado? Você tem noção que eu não sou fruto do meu próprio esforço? Que eu sou fruto de oração sim, mas não é só oração. Tiveram missionários que ensinaram princípios bíblicos e tiveram meus avós que passaram para minha mãe os princípios bíblicos e teve minha mãe que passou para mim os princípios bíblicos e tem eu hoje com a minha esposa que estamos orando e tendo fé que nós vamos passar esses princípios bíblicos para os nossos filhos e esses princípios bíblicos incluem dízimo e ofertas, assim como inclui o restante da Bíblia. Porque eu digo para você que os princípios bíblicos eles não são só para agora. Eles são para deixar um legado para os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que o justo é aquele que deixa uma herança para o filho e para os filhos dos seus filhos. E tantas vezes nós somos presos a um olhar tão temporal, tão passageiro, tão terreno, tão imediatista, que fala, Deus, olha essas contas. Este mês eu não... E o Senhor está falando assim, meu filho, minha filha, eu quero que você comece a pensar geracional. Eu quero que você pense legado. Eu estava falando com o Júnior hoje no almoço, eu estava falando assim, sabe, nós oramos sim, nós dois, nós oramos pelos nossos filhos. E nós temos fé que eles vão colher coisas que nem eles plantaram. Tanto da minha linhagem como da linhagem dela, que tem seus avós e seus pais até hoje, tementes a Deus, praticando o evangelho, fiéis dizimistas. Porque eu creio que Deus quer nos abençoar não só espiritualmente, emocionalmente, mas Ele também quer te abençoar financeiramente. E o que eu estou pregando é a teologia da prosperidade, sim. E não a teologia da prosperidade que você assiste na televisão. Porque aquela teologia da prosperidade que você assiste na televisão não está na Bíblia. Mas existe sim prosperidade na Bíblia. E se nós tivermos que pregar a Bíblia, nós temos que pregar sobre prosperidade. Sabe, eu creio que Deus está querendo trazer para nós uma capacidade para enxergar legado. Entender que você carrega algo que não vai só afetar a tua vida, mas vai afetar teus filhos e vai afetar os filhos dos teus filhos.
Eu não sou fruto do meu próprio esforço. Eu não sou fruto apenas de uma oração. Eu sou fruto de coisas que eu estou... Sabe, eu falo para as pessoas, algumas pessoas falam assim, Theo, mas pô, você está fazendo isso, aquilo. Eu falo, sabe qual que é o negócio? É que eu tive a sorte, e quando eu digo sorte, eu digo a mão de Deus, de ter nascido na linhagem onde eu nasci. Porque eu estou nos ombros de gigantes. Eu estou vivendo hoje os despojos de guerras que eu não lutei. E eu creio que Deus quer que os teus netos vivam os despojos de guerras que você lutou e que eles não vão ter que lutar. Sabe, você está vendo, aí você lê a história de Salomão e você vê Salomão como aquele homem tão sábio, tão belo, tão rico, o homem mais rico na face da terra quando ele estava vivo. Poucas pessoas entendem que o seu próprio pai, ele aniquilou todos os inimigos, rei Davi. A palavra de Deus fala que Jesus, ou melhor, Deus não permitiu com que Davi construísse o templo, porque Deus falava assim, Davi, você é um homem de sangue, você tem sangue nas suas mãos. Davi era um matador, era um guerreiro. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você vai ter que matar inimigos para que teus filhos vivam na tua riqueza. A alegria de Davi era ver que Salomão então seria aquele que herdaria aquele território que uma vez Davi teve que conquistar dos seus inimigos. E eu creio que quando Deus está falando sobre dízimo, ele fala assim, o dízimo é uma bênção. Vamos continuar com o texto aqui no versículo 5. Ele diz assim, assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, o melhor do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Os habitantes de Israel e de Judá viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajudando-os em muitas pilhas. E começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. E Ezequias, o rei Ezequias, perguntou aos seus sacerdotes e aos levitas sobre essa oferta. E o sumo sacerdote, o sacerdote-chefe, Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. O que está acontecendo aqui? Se você for ler em 2 Crônicas, capítulo 30, 28, 29 e 30, você vai entender o pano de fundo, que basicamente Israel está passando por uma recessão. Eles estão passando por uma crise financeira. Eles estão com muito pouco, eles estão com escassez. E eles entendem então que é hora deles voltarem às ordenanças, ao comportamento comum de conduta. Eles falam, nós vamos voltar a isso. E quando eles finalmente voltam a isso no versículo 5, assim que for divulgado essa ordem, e que ordem que é essa? A ordem de voltar a dar os dízimos à casa do Senhor. Os israelitas deram com generosidade, e daí então Ezequias ele aparece no templo, ele começa a ver pilhas e pilhas de trigo, de milho, ele vê pilhas e pilhas de todos os mantimentos e ouro, ele fala assim, tem alguma coisa errada, é muita coisa. Ele sai correndo, ele entra no templo e ele fala assim, cadê o sumo sacerdote, cadê o sacerdote-chefe? E vem Azarias e fala, Azarias, o povo está bem? Azarias, como assim, meu rei? Porque tem muita coisa aqui, com certeza eles estão com falta. E Azarias responde e fala assim para Ezequias, meu rei, o povo está muito mais do que bem. Isso aqui representa 10%. Se o senhor acha que isso aqui é muito, vá lá para o campo deles e vê na fazenda deles o quanto de mantimento que eles têm. É isso que está acontecendo aqui na Bíblia. Porque o dízimo é uma bênção. Eu estava meditando sobre isso, sabe? Eu estava orando e falando assim, Deus, eu quero ser abençoado, eu já sou abençoado, eu quero ser mais abençoado. Amém? Porque todo mundo quer mais bênção, sim? E o Senhor falou assim, tem certos preceitos aqui, ordenanças que você tem que continuar pondo, e você, se você quiser ver bênção nas vidas das pessoas ao redor, pregue isso para essas pessoas. E eu estava orando sobre Mateus 25, porque eu acho que tem tudo a ver com mordomia, e o Senhor começou a trazer à luz o que seria Mateus 25 com 2 Crônicas 31. Eu queria só ilustrar rapidinho. César, se você puder ficar aqui de pé, Davi, Tito, rapidinho, vem aqui na frente, só fica aqui na frente. Enquanto eles estão aqui de pé, o que eu vou ilustrar aqui é meu diálogo com Deus. Eu espero que esse diálogo fale com você. E eu comecei a imaginar a questão do dízimo, e era como se o Espírito Santo falasse comigo.
Eu quero fazer uma ilustração aqui. Vamos supor que eu e Júnia, eu estou conversando com a Júnia, minha esposa, e eu falo assim, Júnia, eu vou ter que sair para uma viagem a negócios, a trabalho, eu vou ficar ausente bastante tempo, talvez 5, 6 meses, mas é o seguinte, eu vou tratar as questões, vou botar tudo em ordem antes de ir embora, eu vou ver que a questão financeira aqui de casa está tudo certinho, e eu também vou tá mandando dinheiro para você, para que você não tenha nenhuma necessidade. Ela fala, tudo bem, então vai ter que ser assim, então vamos fazer dessa maneira. E daí eu chamo então 3 homens de confiança, e eu tenho aqui o César, o Davi, o Titus, 3 homens meus de confiança. Eu falo assim, é o seguinte, eu tenho que ir para uma viagem, eu vou ficar longe, e eu vou ficar alguns meses, mas eu preciso que vocês façam o seguinte para mim. Eu vou depositar uma quantia, eu vou dar para vocês uma quantia, e a única coisa que eu preciso é que vocês repassem uma parte dessa quantia para minha esposa. Então eu vou ficar longe, por favor, cuide da minha esposa, eu não quero que ela passe nenhuma necessidade, eu quero que ela esteja cuidada. E eu falo assim, eu vou dar 10 mil reais para você todo mês, 10 mil reais para você e 10 mil reais para você. Calma, Davi, é só uma ilustração, tá bom? Só uma ilustração. Vamos lá. E eu começo então 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois eu ligo para minha esposa e a Júnia atende o telefone, eu falo, Júnia, como é que estão as coisas em casa? Tá tudo certo. E eu faço várias perguntas, daí eu pergunto, como é que estão as finanças aí em casa? Tá tudo certo, tá indo de acordo com o planejado. Deixa eu perguntar outra coisa. O César fez algum depósito aí na conta? Fez. O que ele depositou? Ele já depositou no dia 1 do mês retrasado 1.000 reais. No mês passado ele depositou 1.000 reais. E esse mês, essa semana agora, no dia 1 ele depositou mais 1.000 reais. Legal. Então tá bom. Ele vai depositar sempre 1.000 reais para você, tudo bem? Tá bom, então conta com isso no orçamento. Tá bom. Deixa eu perguntar outra coisa. O Davi, ele depositou alguma coisa para você? Então, eu achei estranho, né? Porque o Davi depositou 2.000 reais 3 meses atrás. Depois, mês passado, depositou 2.000 reais. E agora, no dia 1 desse mês, ele depositou mais 2.000 reais. Mas eu pedi só 1.000 reais para ele depositar. Não sei, mas caiu aqui 2.000 reais. Estranho. Deixa eu perguntar outra coisa. E o Titus, ele depositou alguma coisa? Ele depositou 700 reais no primeiro mês. 400 reais no segundo mês. Esse aqui é uma ilustração. Quem conhece o Tito sabe que ele é um dos caras mais generosos que nós temos aqui na igreja. Não é verdade? É verdade. Por isso que eu peguei o pé dele. Eles também são generosos. Estou me enrolando, mas vamos lá. 700 no primeiro mês, 400 no segundo mês. E esse mês? Nada. Como que eu me sinto? Eu falaria para eles o seguinte: Tito, eu estou te dando 10.000 reais. A única coisa que eu estou pedindo para você é você dar 1.000 reais para minha esposa. E você fica com os teus 9.000 reais, você faz o que você quiser com os teus 9.000 reais. Só estou pedindo para você fazer uma coisa: só dar 1.000 reais para ela. Só cuida dela para mim. E por sinal, nesse 4º mês eu não vou mais fazer o depósito de 10.000 reais na tua conta. Porque você está provando para mim que você não é de confiança. Porque nós tínhamos um trato aqui. Eu vou pegar aqueles 10.000 reais que normalmente iria para tua conta, eu vou espalhar e dividir isso nas contas do César e do Davi. Pode sentar. Faz sentido o que eu estou falando? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem é a noiva de Jesus? Jesus, ele fala assim: eu estou saindo aqui, eu vou embora, eu vou preparar um lugar para vocês, um dia eu volto. Mas nesse ínterim eu quero que você cuide da minha noiva. Eu quero que você cuide da minha igreja. E se eu disser para você que o dízimo, ele é mais pessoal para Jesus do que você imaginava? Faz sentido o que eu estou falando? Deus está querendo trazer essa revelação para nós, porque Ele quer nos abençoar. Que nem eu falei, nós falamos disso porque é algo bíblico, é algo que está na palavra, é algo que Deus pôs como princípio e Deus quer que seja estabelecido para a nossa própria bênção.